Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradecendo à Fraternidade Espírita Irmã Sheila pelo convite, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos auxilie neste momento e que nos ajude a compreender a mensagem divina que Ele nos trouxe. Isso também passará. É o que a gente irá conversar hoje. A gente vai falar sobre essa pequena frasezinha, mas de uma grande profundidade. É uma história que Chico Xavier contou, que quando estava passando por um momento de grande dificuldade, grandes aflições, ele pediu a Emmanuel que falasse com Maria Santíssima e pedisse a ela que ela lhe encaminhasse, lhe enviasse uma mensagem pessoal de consolo, para que ele pudesse ficar mais acalentado. E, passado alguns dias, Emmanuel apareceu e disse: Chico, trouxe a mensagem de Maria para você. Chico ficou tão feliz, tão empolgado, que falou que parou para escrever, porque ele queria saber cada palavra, cada frase da mensagem que Maria trouxesse para ele. Então, quando ele já estava todo preparado para escrever, Manuel falou: anote, Maria mandou lhe dizer que isso também passará. Ponto final. Chico ficou sem entender direito. Só isso, só isso. Mas, de qualquer jeito, Chico entendeu que a mensagem tinha uma grande profundidade, que era uma mensagem que era de extrema relevância. Por isso ele colocou uma moldura de um quadro, emoldurou a frase, colocou num quadro e colocou na frente da sua cama, que ele dormia todos os dias, a frase: isso também passará. Maria só mandou essa mensagem. Mas só nisso, nessa frasezinha, ela resumiu tudo que era possível dizer, não só a Chico, mas para cada um de nós, sobre a resignação, sobre o consolo, sobre a esperança de nossos dias aqui na Terra. E sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, e essa lição de Maria, ela é impressionante. É interessante que a mensagem de Maria não traz a solução para os problemas da forma que muitos nós gostaríamos, e nós preferimos que fossem mensagens mais objetivas, né? Muitos de nós desejamos que os espíritos nos digam o que fazer, como a gente faz para sair do sofrimento, como a gente pode ter a solução para as nossas aflições. Nós queremos respostas objetivas para nossas perguntas, que às vezes chegam até às raias da banalidade. Muitos buscam os espíritos para perguntar se vai casar, se muda de emprego, ou se compra ação na bolsa, se não compra, o que é que faz? Queremos respostas muito mais objetivas, queremos respostas imediatas, queremos, em resumo, que os espíritos nos dê a solução mágica para que possamos resolver os nossos problemas e as nossas aflições. Mas a resposta de Maria, ela é breve e profunda. Isso também passará. Se a gente partir das concepções da doutrina espírita, verificamos que muitas das nossas dores e aflições têm origem nas nossas imperfeições. Ou seja, somos nós os maiores causadores de aflições e de dores para nós. Porque ou estamos praticando mal ainda, ou ainda não aprendemos a praticar o bem. Então, ou a gente, de forma ativa, a gente faz o mal e isso nos gera uma aflição, nos gera dor, ou então ainda não aprendemos a ser melhores, não aprendemos ainda a ser mais caridosos, não fazemos o mal, mas ainda não somos capazes de fazer
a bondade, a caridade, não somos ainda capazes de perdoar, ainda não somos capazes de deixar fluir as virtudes que moram em cada um de nós. E por isso vêm as dores. Então, se a gente vai buscar uma resposta mágica, a resposta ela não está nos espíritos. Os espíritos vão nos dizer coisas que são genéricas, né? São coisas que não diz respeito a nós, A, B ou C, mas nós homens, pessoas que estão na luta e a dor é genérica. Então, a mensagem de Maria, ela não dá uma solução imediata para os problemas. Ela não diz a Chico o que ele deve fazer para parar de sofrer, mas ela traz uma esperança para aqueles que sofrem de que tudo na vida tem um fim, tudo na vida vai passar. Então, por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha aflições, tenha dores, nossos problemas não são eternos. Eles um dia passarão, um dia terminarão. São momentos da vida e que podem ser mais longos ou mais breves, mais rigorosos ou mais leves, a depender de cada um de nós, da forma como é que a gente lida com isso. Observe que a lição serve tanto para quando atravessamos momentos dolorosos, tristes, quando perdemos a esperança, quando a dor ela nos bate à porta, como no momento atual que a gente está vivendo, na pandemia. Se a gente parar para pensar, a dor, ela nesse momento está muito, muito em alta. Quantos estão sofrendo com essa pandemia? Já estamos há mais de um ano convivendo com a doença, com mortes no mundo inteiro. Estamos vivendo com medo, não só por nós, mas também por aqueles que são mais próximos, nossos familiares, nossos amigos. As pessoas estão indo embora e a gente está num processo de medo, às vezes de desesperança. É difícil para a gente e por quem não se emocionou com os dramas das pessoas que perderam familiares inúmeros, crianças que perderam pai e mãe, que ficaram órfãos. O drama que a gente está vendo no dia a dia, ele está atacando a todos nós. A gente deseja realmente voltar a ter a vida que tínhamos antes, ter liberdade para sair, ter liberdade para encontrar as pessoas. Como a gente sente falta do abraço, como a gente sente falta do centro, de ir lá ver as pessoas, né, fazer as palestras e tomar os passes. Como a gente sente falta de tudo isso. Mas a gente sabe que isso também vai passar. O mais importante, na verdade, não é quando isso vai passar. Na verdade, o mais importante é como estaremos nós depois que tudo isso passar. Porque o quando não depende de nós, mas o como depende. Então, se sairmos deste momento como pessoas melhores, pessoas mais envolvidas com esse processo social que nós estamos vivendo, nessas dores que não são só nossas, são compartilhadas com muitos. Não podemos nem dizer que isso está fora da nossa vida, porque a gente está vivendo isso grupalmente, né, mundialmente. Então, todos nós estamos sendo afetados. Se a gente para pensar na frase de Maria sobre uma perspectiva da reencarnação, nós vamos verificar que nós sabemos, como espíritas, que somos espíritos eternos e vivendo hoje, cada um de nós, um momento de vida material. Então, a reencarnação, ela nos dá nos diz
que nós necessitamos reencarnar para evoluir. A reencarnação é necessária para a nossa evolução. É aqui que nós colocamos em prática as virtudes e as lições que a gente aprende durante o nosso processo evolutivo. Não só aqui na Terra, nas outras experiências, mas também no mundo espiritual. Por isso, nosso estágio na Terra, como nós viemos aqui só para aprender, o nosso estágio na Terra é passageiro, não é definitivo. E por isso que tudo passa. Todas as dores, todas as aflições que vivemos nesse planeta só faz sentido se pensarmos na vida como uma jornada de experiência. Tudo que vivemos aqui passará. Ninguém ficará na Terra para sempre. Esse momento que a gente está vivendo aqui, o agora, na carne, é um momento de aprendizagem e de oportunidade. Esse momento, ele será 1 minuto ou 1 segundo na nossa história espiritual, nesse processo de evolução. Olha que tudo passa. A vida da gente, essa vida, um dia vai passar, mas nós continuaremos no mundo espiritual. O tempo está passando, o ontem já foi embora, o hoje já está acabando de existir e o amanhã em breve também passará. Então, tudo que diz respeito ao mundo material, a nossa vida na Terra, é passageiro, é efêmero, passa. Lulu Santos mesmo tem uma música que eu acho linda, que é Como uma Onda, que fala também disso, né? Que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há 1 segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Tudo muda e tudo passa. Tudo vai passar. Por outro lado, além da reencarnação ser um dos aspectos que mostra o quanto a nossa vida aqui na Terra é passageira, nós devemos também lembrar que estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Por que expiações? Porque são resgates. Né? Viemos aqui para aprender algo que a gente não aprendeu. Viemos aqui para consertar equívocos do nosso passado. Mas também estamos vivendo num mundo de provas, que são desafios evolutivos, são testes que passamos para provar a nossa habilidade ou a nossa perfeição, né? As questões que conseguimos já colocar em prática, nossas virtudes, na verdade. Então, para nós espíritas, a Terra é como se fosse uma escola para as almas, é um local de aprendizagem e testagem de virtudes, mas também um hospital, porque aqui reencarnam espíritos doentes moralmente para se curar. Então, hoje, estamos matriculados nessa escola da vida. Hoje nós conseguimos uma vaga nesse hospital. O dia de hoje é um passe livre que nos permite modificar a nossa vida, alterar as nossas más inclinações, combater as nossas imperfeições, se libertar dos nossos vícios. Tudo isso faz parte desse pacote que nós ganhamos de Deus, essa oportunidade. Então, o presente que estamos vivendo não é só o presente, é um presente. E precisamos aproveitar antes que ele também passe. Porque se a gente pensar que estamos aqui para evoluir, para crescer, e essa é uma oportunidade única que estamos vivendo, porque por mais reencarnações que venhamos ter no futuro, essa é aquela em que várias oportunidades estão surgindo para o nosso crescimento. Então, precisamos realmente aproveitar. Imagina a dor de um espírito que
chega no mundo espiritual, olha para trás e descobre o quanto ele desperdiçou de tempo, o quanto ele poderia aprender, o quanto ele poderia se curar e ele não fez, ele não aproveitou. Imagina o remorso, a dor que é a um espírito saber que teve uma oportunidade e não agarrou ela com unhas e dentes. E olha o que é interessante, né? Esse mundo de provas e expiações em que vivemos, ele também está passando por um processo de transformação num mundo melhor. Então, estamos passando por esse processo de transição planetária e o mal que hoje impera no nosso mundo também passará. Os maus que hoje gritam, estabelecem suas regras no mundo, serão substituídos por uma geração melhor, uma geração mais conectada e afinada com as leis divinas, mais solidárias, mais amorosas, sem problemas de conflitos, né, que a gente hoje em dia vê na sociedade. Segundo muitos autores, essa geração mais evoluída, ela já vem reencarnando na Terra há algum tempo. E quando a gente para ver, na internet tem várias coisas legais, né? Tem um vídeo mesmo de uma criança falando que não vai comer polvo porque ele é um animalzinho, então a gente não deve comer o animalzinho. E isso traz para a gente um consolo de que algumas crianças estão vindo ao mundo com essa carga, com essa energia, com essa vontade de ser melhores. Né? Tem uma outra também bem interessante de uma criança que começa a dar conselhos à mãe, dizendo que ela está separada, mas nada vai mudar e que a separação ela é necessária de uma forma tão lúcida, né? Mas que eles podem continuar sendo amigos, o pai e a mãe, de uma forma tão lúcida que a gente fica assim impressionado como é que aquela criança conseguiu falar isso, conseguiu chegar a essa conclusão, né? Pequenininha e já vem trazer coisas que são tão profundas que é bem interessante isso. Mas o capítulo 18 da Gênese fala que são chegados os tempos. E aí ele tem uma passagem bem interessante que eu vou dar uma lida aqui para vocês. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, segundo a Gênese, não só o homem evolui, mas também o planeta evolui. E de duas formas vai o planeta, né, vai acontecer esse progresso. Uma é de uma forma lenta, gradual e insensível, que é pelo estudo e pelo trabalho. A transformação vem ocorrendo aos poucos e sem saltos. Então a humanidade progride dessa forma lenta, gradual, como a gente falou, vem reencarnando espíritos que vai nos trazendo coisas boas, vai nos trazendo novas visões do mundo, mas existem também aquelas mudanças bruscas que buscam uma evolução mais rápida. Ela pode acontecer para que determinada raça ou localidade seja modificado, haja uma comoção
no ambiente para que os espíritos enxerguem uma forma de ajudar, de colaborar, de serem mais irmãos. Foi o que aconteceu, por exemplo, no tsunami da Indonésia, em 2004. Então, foi um evento que fez com que as pessoas se movimentassem e que produzissem uma mudança brusca, um progresso de uma forma brusca. Em Obras Póstumas, no capítulo que fala sobre a regeneração da humanidade, ele vai falar que os sinais do tempo começarão com a multiplicação de suicídios e da loucura, que transformarão o homem em mortos antes de desencarnados. E estamos vivendo hoje um momento, uma época, com um grande número de transtornos mentais. Tem acontecido uma epidemia de problemas mentais, de depressão, do suicídio, que aumentou de forma drástica. Depressão e ansiedade são as doenças da modernidade. Então, tudo isso vem se agravando. Estamos vivendo essa crise do coronavírus e o vírus está ameaçando a todos, não é exclusividade de ninguém, né? Atinge a todos, seja branco, seja negro, seja amarelo, independe da sua opção sexual, independe da sua profissão, independe da sua condição financeira. Ele, aliás, é bem quem sabe o que é a lei da igualdade, a lei divina da igualdade, porque ele não escolhe aqueles que ele vai atingir. Então, além da gente estar vivendo uma grave crise sanitária, estamos também vivendo um período de crise social, econômica, política. Nunca o mundo ficou tão dividido com tantos extremismos. Em todas as esferas da sociedade encontramos desilusão, medo, desesperança, indignação. Mas assim, em breve, todo o mal que vemos também no mundo passará. E aí, só nos cabe esperar, com paciência e resignação. Quando esse mundo de regeneração chegar, talvez a gente consiga respirar um pouco, porque o mal que a gente vê hoje, ele vai diminuir bastante, né? A gente pensa em poder viver em um lugar em que as pessoas que deveriam cuidar da nossa saúde parem de dar vacina de vento em idosos, né? Isso é triste, você ver pessoas que estão tirando daqueles idosos, algumas pessoas bem velhinhas, a oportunidade de viver mais. Estão dando vacina de vento. É um absurdo uma coisa dessa. Quem sabe também no futuro teremos um planeta em que as pessoas não vão procurar furar filas para tomar vacina e ficar logo imunizado, né? Aquela história que, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É algo que nós brasileiros às vezes temos ainda incorporados a uma cultura meio equivocada. Quem sabe também viveremos num ambiente em que, se houver uma nova pandemia, um novo problema, a maioria vai ter um senso de responsabilidade, que a gente às vezes não está vendo muito hoje, e que o mundo, os casos de coronavírus aumentam e as pessoas vão a festas, fazem aglomerações, colocando em risco o outro, e sem contar que ainda está ajudando, colaborando o vírus a se fortalecer. Então vamos aguardar porque todas essas iniquidades que a gente está vendo hoje, com certeza um dia passará. A dor, na verdade, ela é muitas vezes o processo da nossa cura. A dor veio justamente para curar a nossa alma. Para que possamos evoluir e crescer, precisamos, às vezes, desse empurrão da dor. Precisamos, muitas vezes, entrar nessa crise. Por exemplo, a semente. A semente, ela só se transforma em árvore se ela se dilacerar, se ela se rasgar. E aí, ela precisa da dor para ela ser algo melhor. A borboleta precisa do casulo.
o homem precisa passar pela dor do parto, pela experiência do parto, para poder sair de um lugar para outro. Nós, para nos transformarmos em pessoas melhores, nós precisamos passar por esta dor às vezes. Quantos de nós só procuramos Deus, procuramos a igreja, procuramos o centro, quando estamos com as dores e as aflições à flor da pele, né? A maioria de nós só conseguimos encontrar algo de bom ou um caminho melhor quando estamos numa crise. E nesse aspecto, a mensagem de Maria nos lembra que somos também responsáveis pela duração da nossa aflição. Se estamos passando por mais essa crise mundial, se nós sabemos que a transição planetária está acontecendo, estamos tendo hoje a verdadeira essência, a nossa verdadeira essência colocada para fora. Então somos nós que somos responsáveis para saber o que é que nós somos e qual é a imperfeição que está nos fazendo ainda sofrer. Se a gente pensar direito, nós estamos colocando para fora hoje as nossas sombras, estamos colocando para fora todos os nossos preconceitos, nossas visões equivocadas. Estamos polarizando discussões e nos afastando das pessoas. Em vez de construir pontes, muitos estão construindo muros. Então, estamos discutindo temas polêmicos e que ficavam antes por baixo do tapete, como o racismo, o feminicídio, a intolerância religiosa. Estamos hoje tendo uma grande oportunidade de repensar a nossa atitude, repensar o nosso comportamento diante do outro. E se nossas aflições estão vinculadas justamente ao modo equivocado de se comportar e de pensar, elas passarão em breve se tomarmos uma atitude de tentar corrigi-las, de tentar melhorar o nosso ser. E esse momento de pandemia é um momento de grande oportunidade para isso. Nós temos a oportunidade hoje não só de demonstrar a nossa fé, como também de colaborar com a ajuda com o outro, de forma caridosa, porque tem muita gente passando fome, tem muita gente desempregada, tem muita gente passando por necessidade. Então, essa pandemia nos trouxe essa oportunidade de crescimento e também nos trouxe o que talvez seja assim o mais delicado dessa questão, nos trouxe a verdade dolorosa de que não somos eternos aqui no mundo material. Que a vida que nós temos hoje, nunca se falou tanto, a gente nunca ficou com tão em alta em todas as mídias, ou a pandemia e a quantidade de pessoas que vem morrendo. Agora, sim, o interessante é que a mensagem de Maria, ela não se refere somente às coisas ruins, né? Aos aspectos negativos de dores e aflições. Também passam os momentos bons, os momentos felizes. Não só os momentos de dores e angústias, mas também os momentos de êxtase e de alegria. Esses também passam. E, às vezes, estamos tão embriagados do poder e da riqueza, né, que nós, de forma muito equivocadas, confundimos com felicidade, alimentando o nosso orgulho com coisas tão passageiras e esquecemos que elas também são transitórias, que todos que um dia tiveram dinheiro, tiveram poder, tiveram juventude, tiveram beleza, tudo isso um dia pode passar.
porque isso é fluido, isso não faz parte de nós, é algo que nós temos, não o que somos. E isso é importante, que nada, absolutamente nada é definitivo na vida. Com relação a isso, tem até uma historinha que Raul Teixeira sempre conta, que um dia ele estava indo a um lugar almoçar antes de uma palestra, e ele ficou indignado quando ele viu uma mulher catando lixo, comida no lixo, né? Ela estava catando no lixo, na lixeira, restos de comida para se alimentar. Isso lhe deixou muito abalado. E Camilo, o mentor dele, apareceu e perguntou se ele sabia a história daquela mulher, né? Porque ele ficou bastante comovido. E Camilo disse o seguinte, que aquela mulher, em outra encarnação, tinha sido um grande político. Um político que era tinha uma grande consideração a ele, era considerado um homem de bem. Quando ele morreu e foi enterrado, foi assim, com glórias de Estado, né? Um grande político, um grande homem, um grande benfeitor tinha falecido. No entanto, tudo aquilo que era para os outros uma realidade, no mundo espiritual se mostrou que na verdade não. Aquilo era só fachada. Ele, na verdade, na vida política, ele foi corrupto, foi orgulhoso e egoísta. Ao chegar no mundo espiritual, aquele político, vendo o que tinha feito, né, ele chegou a enlouquecer e voltou a esta vida, a vida agora, como aquela mulher que estava catando lixo na rua. Ele agora vivia uma vida de provações e misérias. E, de alguma forma, aquela mulher estava tão vinculada àquele personagem, aquele político que ela tinha sido na outra encarnação, que ela, por mais que tentasse, ela não conseguia se afastar daquela rua. Porque aquela rua tinha o nome justamente daquele político que ela fora em outra encarnação. Então, se a gente parar para pensar, até mesmo toda a glória, toda a riqueza, todo o poder que nos é dado é fluido. Ele, às vezes, escorre pelas nossas mãos. Então, que a gente não se vincule ao ter, porque o ter é algo que pode ser tirado a qualquer momento. Que só sejamos. Bem, com relação a tudo isso, a gente vê que muitos pensam, né? Muitos pensam que vão viver eternamente na Terra, que vão, como dizia, né? Vão ficar e parece que o mundo não vai se acabar. Vivem na ilusão, né? O orgulho cega. Devemos lembrar que tudo passa. Não só as dores, mas também essas alegrias, inclusive equivocadas, também passarão. E estamos hoje vivendo a oportunidade de evoluir. Lembra que essa oportunidade também está passando. Se a gente não correr atrás, a gente pode perder essa chance que Deus nos deu de amadurecer, de crescer, de evoluir. Chico, aliás, tem uma frase que eu acho que é uma unanimidade, todo mundo adora essa frase, né? Que ele fala que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Bem, por fim, eu acho que, para a gente acabar, eu queria só lembrar vocês que a imagem, a mensagem, na verdade, ela foi trazida por Maria Santíssima. Foi Maria Santíssima, Mãe do Cristo, que deu para Chico Xavier essa mensagem. Esse espírito, né, sensível, portadora de virtudes capazes de
angariar dos espíritos que planejaram a vinda do Cristo, ela conseguiu angariar o respeito e a confiança desses espíritos, porque não era qualquer uma pessoa que poderia dar à luz, trazer ao mundo o Cristo. Então, no livro Lázaro, Redivivo, de Espírito Humberto de Campos, no capítulo 2, que fala sobre a escrava do Senhor. Ele vai nos trazer um pedaço do sofrimento que a Maria Santíssima teve, e que eu acho que eu vou dar uma lidinha para vocês verem que coisa bonita, né? Ele fala no capítulo 2, a escrava do Senhor. Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando. Ela estava à frente da cruz, né? Jesus tinha acabado de ser crucificado. Então, desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe, humilhada, as palavras derradeiras. Mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe essa adoção celestial. Misteriosa força assenhorava-se-lhe do espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer. Contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Olha que coisa linda, olha que coisa perfeita. Observem a consciência dessa mãe. O projeto de Deus, ela percebeu que o projeto de Deus era maior do que ela. Seu filho era muito mais importante para a humanidade do que para si. No Vaticano tem uma escultura de Michelangelo que se chama La Pietà, que é a piedade. Nele é uma escultura em que Maria está com Jesus morto no colo, ela segurando o Jesus. Essa escultura de uma delicadeza que assim, é assombroso, é impressionante, é em tamanho natural. E olhar o rosto de Maria nessa escultura é algo incrível, porque Michelangelo fez Maria com um olhar de resignação. O rosto dela, né, o rosto da escultura, ela demonstra essa resignação. Não há choro, não há desespero, não há raiva. É uma mãe que perdeu o filho. E o filho que ela viu crescer, que alimentou, que cuidou, que amou incondicionalmente. Está lá, no seu colo, o filho inocente, puro, bondoso, amoroso, todo amor, vítima do ódio dos poderosos. Ela também passou por dores e aflições. Ela também sabe, ela viveu na pele a dor. Ela também sabe quantas vezes a vida nos traz tristezas, aflições, decepções. Mas naquele momento, ela compreendeu a sua missão. Talvez naquele momento de resignação, ela já soubesse
que seu filho amado venceria a morte, que 3 dias depois ele apareceria, e já soubesse de antemão que também isso passaria. Então, meus irmãos, só posso mais uma vez agradecer o convite e a oportunidade grandiosa, maravilhosa de estar aqui com vocês, falando desse ser excepcional que foi Maria e da sua singela lição de uma grande profundidade que a gente encontra somente em 3 palavras. Isso também passará. Então, desejo a vocês todos coragem, fé, esperança, paciência, porque por maiores que hoje sejam as dores e aflições, isso também com certeza passará. Deus ampare a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada.